Tem um sítio no sertão, Piritiba, com 2 pés de guataíba, caju, manga e cajá. Peguei na enxada com meu pé de cachaça. Olá pessoal, tudo bom? Novamente estamos aqui com mais um vídeo. Eu me chamo Stephanie Godoy, eu sou arte educadora, formada pela UFG. E essa produção de vídeo que está sendo realizada hoje, ela é exclusivamente para o curso de especialização Arte e Educação Intermediática. Hoje nós estamos trabalhando o núcleo temático 3, interterritorialidade do cyberespaço, com os aspectos conceituais sobre as artes expandidas e a metalinguagem no cyberespaço. No vídeo de hoje, que faz parte da atividade número 2 do eixo temático em questão, que foi apresentado, eu venho falar sobre a questão da canção popular, a canção da MPB. Essa canção ela é trazida como o exemplo da proposta, né? Então, primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre identidade, sobre regionalidade, sobre construção de identidade, a construção do ideário popular, como que isso é construído e quais são as suas representações. Vamos falar um pouquinho também sobre a questão da música, da musicalidade, do impacto da música na sociedade, tá? O que levam as pessoas a produzirem, a escutarem, a consumirem essas músicas, independente de qual gênero que seja. Também vou trazer para vocês como exemplo a produção de um grande amigo chamado Eric Wellington, que é compositor, tá? E músico e escritor também. Ele vem falar um pouquinho sobre a história dele, sobre as suas influências, sobre aquilo que o impulsiona a poder criar, sobre aquilo que traz essa vontade, essa vertente que ele tem para fazer as suas produções. E um exemplo de uma das suas composições. Foi muito interessante essa atividade em questão que nós estamos produzindo agora, porque na atividade anterior o objetivo era uma produção de texto, né, com as referências que foram nos passadas pela proposta do curso, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi fazer essa discussão da construção da identidade. Primeiro, entender como funciona a construção da identidade, né? Então, aquela produção textual que eu fiz no início, ela traz a ideia, eu trago a ideia da questão híbrida, né? Então, como que seria essa questão híbrida? Através das influências que povos podem ter. Então, a identidade ela é construída partindo do meio que o indivíduo está inserido, ela não é fixa. Ela pode ser transformada, ela pode sofrer alterações, principalmente com as influências que esse indivíduo vai tendo dentro do círculo que ele faz parte e de influências de outras pessoas que vão fazendo parte desse círculo, ou caso esse indivíduo vá para uma outra área. E é normal essas misturas, e é partindo disso que eu trato sobre esse hibridismo, né, sobre essa hibridação. E uma questão até multicultural, como essas culturas vão se misturando, né? Nenhuma cultura é pura por si só, ela sempre tem outras referências. Nessa atividade, eu trago em questão a relação, a construção histórica do maracatu, né, que é um gênero musical que trabalha tanto na música, quanto a parte da dança, quanto a parte teatral, que é originário do Nordeste brasileiro. Mas ela não nasce sozinha no Nordeste, ela também tem as suas influências. O maracatu, ali quando surge em meados do século XVIII, ele tem as suas influências portuguesas, pelos portugueses, pela música portuguesa, pela música africana, pela música indígena. Então ele tem toda essa mistura, né, que acaba gerando esse ritmo que é tão popular no Nordeste brasileiro. Mas não acaba somente por aí, porque o maracatu por si só, ele também gerou outras influências posteriormente, né? Influências, por exemplo, como o Mangue Beat, que além de ser também um gênero musical que tem uma proposta um pouco diferente, ele segue uma nova linhagem e ele acaba trazendo essas misturas, ele acaba trazendo essas novas possibilidades de produção. Ele também tem uma nova proposta visual, porque quem traz a ideia do Mangue Beat foi o Chico Science e o Nação Zumbi. Então, quando eles trazem esse movimento ali em meados da década de 90, eles trazem também uma proposta visual que era uma questão de conscientização. E dentro dessa questão de conscientização, é muito importante a gente entender que na própria história da música, ela por si só,
ela acaba se tornando transformadora, né? Ali no início, quando o ser humano começa a consumir música, ele começa a entender essa junção de códigos, onde eles criam uma sonoridade, e essa sonoridade ela acaba criando sensações. Se a gente pega, por exemplo, o início da música, a gente entende que ela inicia sendo algo totalmente religioso, só que ela vai se transformando. E a cada passo que a música tem uma certa transformação, ela acaba gerando embates sociais, né? Então a gente pode pegar vários exemplos, inclusive da própria MPB, né? O início de cada gênero musical, ele teve que ter um enfrentamento social, ele teve que quebrar barreiras para que ele pudesse ter uma aceitação. E nós vivemos isso constantemente, né? No início do século XX, o samba não era aceito, ele tem toda a sua questão cultural que vem por trás dizendo que seria um ritmo marginalizado dentro da sua origem, dentro da sua história. Hoje, o samba é algo extremamente popular e praticamente um gênero musical que representa o nosso país. Vivemos hoje questões também, por exemplo, o funk, né? Um gênero, digamos, recente, mas que não é aceito ainda pela massa popular, mas que é extremamente consumido. Como será a situação do funk daqui a 30, 40 anos? Ele pode existir? Ele pode ter sido aceito? Ele pode ter sido transformado? Bom, essa não é a questão. A questão é que os gêneros musicais, eles acabam se transformando. Eles podem ser conflituosos dentro da sua própria existência, mas eles também podem enfrentar esses conflitos perante a aceitação do público, que também é normal. Bom, continuando a nossa história, né, eu vou trazer para vocês como exemplo desse contexto a história do Eric Wellington, como eu citei no início da nossa conversa, que é um grande músico, um grande compositor, escritor, um verdadeiro artista, que tem em todas as suas referências a história do maracatu, a história dessas batidas tão fortes, né, que uma frase que ele fala, que o coração dele bate em ritmo de maracatu. É poético, não podemos deixar de negar isso. Mas mesmo tendo nascido em Goiânia, no estado de Goiás, ele tem toda essa referência e ele foi buscar essas referências quando ele pôde. Ele sai do país e todas as oportunidades que ele tem, ele acaba agregando mais valores dentro dessas referências que ele acaba construindo. Tem autorias de música própria, vamos escutar um pouquinho. Tá? Se alguém tiver interesse em assistir a entrevista inteira, o relato dele inteiro, o link do vídeo vai estar aqui no canal, podem conferir posteriormente. Um beijo pra vocês. Bem, eu sou o Eric, eu tenho 41 anos de idade e posso dizer que sou escritor e sou compositor, escrevo músicas e, como eu mesmo costumo dizer, o meu coração bate em ritmo de maracatu. Eu tive meu primeiro contato com o maracatu foi com o Chico Science, Nação Zumbi, não podia ter sido diferente. Foi mesmo em 1996, com o lançamento do álbum Afro Ciberdelia, eu comprei o álbum Ciberdelia e eu vivi sempre em Goiânia, minha infância, até os meus 20, 21 anos, eu vivi sempre em Goiânia. E o meu acesso à música, eu costumo dizer música de verdade, sempre foi muito restrito, eu estava muito limitado ao que se ouvia perto de mim, né, o que se passava. Eu ouvia música sertaneja, eu ouvia música pop inglesa, americana, e acho que o mais underground que eu ouvia era a ABBA, quando meu pai estava inspirado. Plantei um sítio no sertão, Piritiba, com 2 pés de guataíba, caju, manga e cajá. Peguei na enxada como pega um cachaceiro, já tenho do tempo, entre como é que tá bem, abacate, genipapo, bananeira, milho verde, macaxeira, como diz o Ceará. Cebola, coentro, no ferro de porta, 20 e pouco na engole, até um gato do burra com muita raça. Sendo fora sozinho, nem o pé de passarinho veio a terra se miar. Agora veja meu tempo, a safadeza começou a malvadeza, todo bicho vem pra cá, mas no plano, capim, na filha, pau, na banana, tô virado no capeta, tô retrato com você. Tá vendo tudo e fica reparado.
Uma das músicas que eu tenho mais orgulho de ter composto é uma que retrata minha época de infância, a região onde minha mãe é fazenda, onde minha mãe foi criada, né? Onde eu passava minhas férias e eu fiz questão de compor uma música retratando isso, que acho que também retrata muito aquilo que o Chico tentava fazer, que era dar a imagem daquilo que ele vivia, né? O espaço, né? O caranguejo, o mangue, tem muito caranguejo saindo desse mangue, satélite dentro da cabeça, né? Ou seja, estava todo mundo antenado, né? Já naquela época. E eu não simplesmente tentei retratar, né? Mas apesar de seguir a mesma ideia dele, eu tentei retratar aquilo que eu conhecia, aquilo que eu vivi na minha infância. Então a música ficou mais ou menos assim, ó. O calango subiu no tronco à procura da leva do inseto que voa uma porrada de metro pra tentar fazer uma borboleta. O cismado da pedra lisa na curva que faz o remoinho. O calango fez o seu ninho pra tentar evitar a surpresa. Um tio passando por ali decidiu dar uma breve atenção. Os ovos da galinha a refeição e os ovos do calango a sobremesa. Bebeu um pouco da água do rio, correu por meio do descampado, colocou seu instinto de lado, contemplando a tamanha destreza. Mais um dia decadente na cadeia alimentar. Umas virão borboleta e outras nunca vão voar. O tio de barriga cheia foi morto por um cacará. Salve Chico Sainz.